Prontinho, gente. Estamos de volta com o computador ligadinho, maravilhosinho aqui na energia. Agora vai. Então, muito bem, eu estava dizendo para vocês que ao longo dos anos 90 ficou muito difícil, né, para aqueles administradores públicos que queriam realizar licitações sustentáveis, que eles pudessem de fato realizar esse processo, né? E por quê? Porque a gente não tinha nenhuma norma legal no nosso país garantindo essa possibilidade. E aí, qual eram as questões? Às vezes, o procedimento ele era considerado legal, porque se levava em consideração todas essas orientações internacionais, né, toda essa questão de preocupação com o meio ambiente, do ponto de vista da legislação nacional, se usava o artigo 170 e o 225, né, essa questão de que a ordem econômica, ela deve ser sustentável, né, a questão da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas algumas vezes essas licitações, elas eram realmente consideradas legais e outras vezes não, né, quando a questão era levada, era judicializada, o judiciário considerava que houve ali uma possibilidade dessa licitação ter sido fraudada, né, ter sido realizada de forma equivocada. Por quê? Porque na hora que o gestor público, ele preferia um determinado produto, por ele ter características ambientalmente corretas, socialmente justas, economicamente viáveis, era como se ele estivesse ferindo ali o princípio da impessoalidade, né, que é um princípio básico de uma licitação. Né, o que é uma licitação? Se não é uma possibilidade de que todos concorram em pé de igualdade, né? Para que o poder público não escolha, eu só vou contratar aqui do meu amigo, do meu colega, do meu parente. Então, a licitação é justamente para garantir isonomia, para garantir imparcialidade, para garantir eficiência. Então, ao longo dos anos 90, a gente viveu essa celeuma, embora que alguns decretos, né, foram sendo... Um decreto, na verdade, foi construído no final da década de 90, em 2006 a gente já tem outro, né, que garante ali alguns critérios de sustentabilidade de forma... imiscuída, né, assim, de forma tímida, mas que já abria mais o leque de oportunidade para os gestores que quisessem realizar a licitação dessa forma. E aí, um grande divisor de águas para nós vai ser o ano de 2010, porque no ano de 2010 a gente tem uma alteração na Lei 86666, né, de 93, a lei de licitação, que está em vigência até agora, mas que ano que vem já vai babar, né, que a gente já tem uma lei nova feita agora em 2021. Mas à época, né, que essa era a legislação, a única que existia exatamente para a gente garantir como que deveria ser o procedimento das licitações, essa lei não tratava nada sobre sustentabilidade, então ficava difícil realmente defender essa questão do ponto de vista legal, né, jurídico, se a gente não tinha na lei de licitação nenhuma brecha, digamos assim, que nos desse a oportunidade de realizar esse tipo de procedimento. Então, em 2010, a gente vai ter uma alteração, né, a lei 12.349, ela altera o parágrafo, o artigo 3º da lei 8666, e aí inclui a palavra desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, o artigo antes, ele não tratava, essa lei não tinha nada dizendo que a licitação tinha que ser sustentável, e a partir de 2010, até por força, né, de toda a pressão internacional, uma abertura cada vez maior em outros países desse tipo de modalidade de contratação, a pressão dos organismos internacionais também para que principalmente os países menos desenvolvidos, né, pudessem desenvolver ações, políticas públicas voltadas para a sustentabilidade. Então, fruto de tudo isso, também do aprimoramento, do amadurecimento, né, das questões sustentáveis dentro do próprio país, vão ter várias leis ambientais, né, sendo construídas ao longo dos anos 90, enfim. Então, tudo isso possibilita essa questão. O artigo 3º passa, então, a dizer que a licitação é para garantir a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, maravilha, a partir de 2010, portanto, já não cabe mais essa celeuma, né, de que, de que a possibilidade de uma licitação sustentável, ela ser ilegal, ela ser ilegítima, né, por ferir a impessoalidade. Só que mesmo assim a gente ficou com um problema, gente, porque como nós já aprendemos aqui na nossa disciplina, o conceito de sustentabilidade é multidimensional, né? O desenvolvimento sustentável ele pode acontecer de muitas formas, são muitas alternativas. E a lei, ela não trouxe nada, ela não trouxe nenhum critério do que é que a gente ia poder considerar sustentável ou não. Seriam somente produtos e serviços que
beneficiam questões de ordem ambiental? Não. Econômica também, social, política. Então, o que o gestor poderia levar em consideração? Isso não ficou claro. Bem como essa questão do preço, né? Porque, por exemplo, nas licitações sustentáveis é muito comum um critério normal, ordinário para as licitações que não são sustentáveis, é que a administração escolha o produto que tenha o menor preço, o serviço que tenha o menor preço, em nome do princípio da economicidade, né? Ele tem qualidade e é o mais barato. Então, é esse que a administração vai escolher. No caso das licitações sustentáveis, normalmente essa questão do preço, ela não é levada em consideração. Por quê? Porque o produto sustentável, ele acaba sendo um pouco mais caro, porque houve um investimento desse empreendedor, né, para uso de tecnologia limpa, ou para um maior cuidado, por exemplo, para proteger a infância e a maternidade, para gerar trabalho decente para os seus funcionários, ele precisa fazer um investimento maior, né? O custo desse produto sai mais caro, porque senão ele não vai ter uma margem de lucro bacana. Então, os produtos, para serem sustentáveis, normalmente precisam de um investimento maior por parte do empreendedor. Por isso que não seria justo que a gente levasse em consideração esse critério do menor preço, que a gente leva em consideração, portanto, se é ambientalmente correto, economicamente justo e socialmente, economicamente viável e socialmente justo, melhor dizendo, e não necessariamente essa questão do preço. Então, essa é uma mudança, né, que desde 2010 já fica bem evidente. Por outro lado, houve aí uma dificuldade com relação a isso. Tá, o que é que eu vou considerar sustentável ou não? A lei não colocou nenhum critério. Então, outro marco histórico importante é esse decreto, que também já está revogado por força dessa nova legislação, o decreto 7.746 de 2012, que veio justamente auxiliar os gestores públicos nesse sentido. Muitos gestores ficavam com medo de realizar licitações sustentáveis e elas serem acusadas de não serem legais, legítimas. Por quê? Porque o sujeito preferiu o produto tal. Não, mas é porque esse produto é sustentável. E quem diz que é sustentável? De acordo com o quê? Então, para que esse rol ficasse bem claro do que é que o poder público poderia considerar como critério de sustentabilidade, a gente faz esse decreto, então. A gente tem a edição desse decreto em 2012, e ele trazia ali uma gama, né, de diretrizes. Vocês depois leiam, por gentileza, eu deixei aqui para vocês nos slides, e aí você vê, né, de forma bem clara, que esses critérios, eles seriam tanto ambientais, como econômicos e como sociais, tá bom? Então, esse é o nosso histórico. Foi assim que nós chegamos à possibilidade de realização de licitações sustentáveis. Nos anos 90, poucas foram realizadas, havia esse problema, esse imbróglio jurídico. Ao longo dos anos 2000, essa possibilidade ela foi ampliada, especialmente a partir de 2010, quando a lei de licitação ela foi alterada e passou a abranger a questão do desenvolvimento nacional sustentável. Em 2012, a condição ficou mais favorável ainda, porque a gente já tinha decreto para facilitar para o gestor público, para ele saber que critérios poderiam ser levados em consideração para que uma licitação fosse julgada como sustentável. E a partir de agora, gente, de 2021, esse momento, essa realização de licitações sustentáveis só tende a ser realmente a grande tendência, porque essa legislação, né, novinha em folha, que a gente começa a estudar semana que vem, ela praticamente em todos os seus artigos trabalha com o paradigma da sustentabilidade. Então, para você aí, que ainda é meio assim, né, tá meio, meu Deus do céu, não sei para que estudar sustentabilidade, nada a ver, acorda, tá? Você está fazendo direito no século XXI, no ano de 2021, o paradigma da sustentabilidade, ele não é uma coisa fofinha, papo de ambientalista que gosta de ser hippie, não tem nada a ver com isso. O paradigma está inserido dentro do nosso direito em inúmeras dimensões. Ele impacta o direito do trabalho, o direito do consumidor, o direito ambiental, o direito administrativo. Então, antigamente a gente nem precisava estudar isso, é porque antigamente o paradigma da sustentabilidade também não existia filho, não existia filha, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento agora, ele começa a se tornar cada vez mais indispensável para que a gente possa fazer a correta interpretação das nossas normas, pelo menos enquanto a Constituição Federal de 88 estiver em vigência, né, trazendo aí essa garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós, enquanto juristas, operadores do direito, não temos muito como fugir desse conhecimento, tá bom? Então, aproveita,
que tem muita faculdade aí por aí que a galera não estuda isso, não tem oportunidade disso, porque o currículo está super desatualizado, porque essas questões não são levadas em conta. Então, tu já sai na frente, né? Com a oportunidade de aprofundamento de algo que é profundamente atual e necessário e que muitas pessoas na área do direito ainda não têm acesso, tá bom? Beijos, abraços, até semana que vem. Semana que vem a gente fala da nossa AV1.